A Delcy Rodrigues, que é a presidente da Venezuela, foi empossada pela Suprema Corte e já deixou claro que vai trabalhar com os Estados Unidos. Se alguém estava se perguntando, mas como é que o Trump vai governar a Venezuela sem o Maduro, né? Já estava o pessoal das revistas esquerdistas aqui no Brasil, como a Valor Econômico e outros folhetins de esquerda, falando que como é que o Trump vai governar se vai ser a Delcy Rodrigues que vai estar no poder na Venezuela, né? Pois bem, ela já explicou isso hoje. Ela fez uma mensagem aqui dizendo que, olha só, que está pronto para paz e convivência, que vai negociar com os Estados Unidos. Ué, mas o que será que houve? Porque lembra que ontem, logo depois do ataque americano, ela reclamou, exigiu que o Maduro fosse liberado, disse que a Venezuela é soberana e quer tomar suas próprias decisões, e agora ela não. Pensando bem, estamos prontos para conversar, vamos sentar e bater um papo, e vamos conversar e não sei o que lá. O que será que mudou do dia 3 para hoje, dia 5, né? Eu vou explicar para vocês. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essa notícia foi sugerida por minha mãe acha que o Peter é judeu pela barba, e Peter é uma IA de uma menina de 12 anos, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem eu fiz um vídeo lá no canal Mundo e Revolução. Vocês sabem, o canal Mundo e Revolução é o canal que eu trato dessas questões de geopolítica, de guerras no mundo. Então eu vinha cobrindo a guerra da Venezuela, todo esse processo do Trump chegar com os navios lá na Venezuela e coisa e tal, eu estava cobrindo lá no Mundo e Revolução. É que, evidentemente, essa coisa da captura do Maduro e a mudança no governo da Venezuela é um assunto que importa também aqui para o Brasil politicamente. Então eu acabei falando disso também aqui no Ancapso, né? Mas então esse assunto está meio dividido. Ontem, por exemplo, eu expliquei essa thread aqui, ó, de por que o Trump escolheu a Delcy Rodrigues para liderar a Venezuela. Ele não tinha muitas alternativas, né? E o principal fator foi o fato o efeito Guaidó. Vocês lembram do Guaidó? Foi no primeiro governo Trump. O Trump tentou fazer esse negócio de pegar o líder popular e colocar na Venezuela sem apoio das Forças Armadas. Deu certo com o Guaidó? Não deu certo com o Guaidó, né? Então, dessa vez, o Trump resolveu mudar a abordagem, né? Mas, segundo ele, a coisa toda está muito ajustada nessa história aqui, tá? E, mais do que isso, a ação americana lá na Venezuela foi realmente impressionante. Eles explicam aqui, teve vários outros precedentes históricos para isso. Eu vou botar o link do meu vídeo que eu fiz ontem lá no Mundo e Revolução falando sobre esse processo, né? Mas aqui, ó, tem também a lógica o precedente histórico do Balaguer, que foi na República Dominicana. A República Dominicana, hoje em dia, é um país totalmente alinhado aos Estados Unidos. Aliás, apoiou os Estados Unidos nessa guerra do Caribe, né? Um monte de coisa ligada à República Dominicana. Só que a República Dominicana, em 1961, ela era liderada por um ditador chamado Rafael Leônidas Turilho, que é conhecido como chefe. Ele era estilo Hugo Chávez, estilo Cuba, esse troço todo, né? E daí os Estados Unidos queriam resgatar a República Dominicana, exatamente foi na época da queda de Cuba e coisa e tal, né, da Revolução Cubana. E aí os Estados Unidos tinham a capacidade realmente de tirar o Turígio e colocar alguém que fosse de respaldo popular. Eles optaram por não. Tirar o Turígio, botar alguém do próprio regime cuidando daquilo ali, e acabou que a transição foi muito mais pacífica. Hoje em dia a República Dominicana é totalmente aliada dos Estados Unidos, não tem mais nenhum problema nisso, né? Você quer um outro exemplo? Olha o que aconteceu no Peru. Vocês repararam o que aconteceu no Peru? O Pedro Castilho tentou dar um golpe no Peru em 2020, né, 2021. O Pedro Castilho é militar de esquerda, ele estava perdendo o apoio popular no Peru, ganhou as eleições, mas estava perdendo o apoio popular. Tal como o Lula, tal como o Gustavo Petro, ele sabia que não conseguiria vencer as eleições seguintes, então ele tentou dar um golpe no Peru, né? Falou, não, estou fechando o Congresso, não sei o que lá, não sei o que lá. E foi imediatamente destituído e assumiu a vice. E muita gente na época queria que fosse feita eleição imediatamente, que botasse alguém, né, da direita e coisa e tal, mas não, deixaram assumir a vice para fazer a consolidação, para fazer a passagem da coisa. Aí agora a gente já tem, a vice já foi tirada, já entrou alguém da direita e vai ter as eleições no Peru. Se não me engano é esse ano a eleição no Peru, ou é ano que vem, eu não tenho certeza. Mas de qualquer forma, em breve vai ter eleição no Peru e vai entrar gente da direita lá, né? Ou seja, aparentemente, essa saída de você deixar o regime intacto para deixar fazer a grande mudança mais adiante é melhor. Você tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo, o que eles estão colocando aqui, é que tem um precedente complicado nessa história, né? Então, ou seja,
Ele tirou o Turígio e deixou o Balaguer, que é uma figura ligada ao turilismo, né? Ou seja, era o segundo em comando lá na República Dominicana. No final das contas, pressionando o cara. Por quê? Porque nesse momento o cara está pressionado. É o que está acontecendo com a vice do Maduro também, com a Delcy Rodrigues, né? Ela sabe que ela não pode fazer nada, não tem alternativa, ela tem que obedecer o Trump, né? E, no final das contas, isso acaba desmontando o belicismo do regime e acaba trazendo a coisa para a normalidade institucional mais adiante, né? Então, repara que é muito importante isso. Você, primeiro, tirar a figura carismática sem desmontar o regime, aí depois você troca o regime para não fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Essa seria a lógica por trás disso, né? E parece que está funcionando, porque olha só a mensagem que publicou a Delcy Rodrigues ontem, dia 4, no final do dia, tá? Mensagem da Venezuela ao mundo e aos Estados Unidos. A Venezuela reafirma sua vocação de paz e de convivência pacífica. Nosso país quer viver sem ameaças externas em um entorno com respeito e cooperação internacional. Acreditamos na paz global que se constrói, garantindo primeiro a paz em cada nação. Consideramos prioritário avançar em um relacionamento internacional equilibrado e respeitoso entre Estados Unidos e Venezuela e entre Venezuela e os países da região, baseado na igualdade soberana e na não interferência. Esses princípios guiam nossa diplomacia com o resto dos países do mundo. Estendemos um convite ao governo dos Estados Unidos a trabalhar conjuntamente uma grande agenda de cooperação orientada ao desenvolvimento compartilhado, a um marco de legalidade internacional que fortaleça uma convivência comunitária duradoura. Presidente Trump, nossos povos e nossa região merecem a paz e o diálogo, não a guerra. Essa tem sempre sido a proposta do Maduro e de toda a Venezuela neste momento. Essa é a Venezuela em que acredito e dediquei a minha vida, e meu sonho é que a Venezuela seja uma grande potência onde todos os venezuelanos e venezuelanas de bem nos encontremos. A Venezuela tem direito à paz, ao desenvolvimento e à sua soberania ao futuro. Então, ou seja, ela convidou os Estados Unidos para conversar. Embora ainda fale de soberania, que não sei o que lá e coisa e tal, repara que ela não está. No início ela falou que não, que tem que soltar o Maduro imediatamente, que não sei o que lá, que é um absurdo, que é uma agressão. Agora não, vamos conversar, vamos sentar e conversar, vamos bater um papo. E por que teve essa mudança de opinião dela, né? É porque agora os militares venezuelanos fizeram uma avaliação de o que falhou nesse processo todo. Eles acreditavam que os equipamentos russos, os radares chineses, tudo de última geração russa e chinesa e coisa e tal, ia garantir uma independência da Venezuela frente aos Estados Unidos, que os Estados Unidos não conseguiria fazer o que os Estados Unidos fez, né? Eles estavam achando realmente que estavam protegidos. Aliás, esse é um erro comum que o Lula acha também. O Lula de vez em quando gosta de bater nos Estados Unidos. Não, qualquer coisa a gente corre para a China. Qualquer coisa a China e a Rússia nos protegem. E eu vou falar um negócio para vocês. A China e a Rússia estão a milhares de anos-luz de distância da capacidade americana bélica. A gente vê isso lá na Ucrânia. Se os Estados Unidos tivessem entregue o equipamento militar americano de forma consistente mesmo para a Ucrânia já tinha liquidado a Rússia completamente. É que o Biden ficou entregando equipamento militar a conta gota. Mas cada vez que entregava uma coisa, fazia uma diferença enorme lá na linha de frente. Por mais que a Rússia tenha todo aquele seu equipamento militar soviético, não sei o que lá, é muito distante, não tem como evitar, né? No vídeo de hoje, lá no canal Mundo em Revolução, ainda não foi feito não, vou fazer mais tarde hoje, tá? Eu vou falar sobre mais alguns detalhes que saíram. Eles usaram até uma bomba eletrônica para desabilitar sinais de rádio lá na Venezuela, uma coisa inédita, primeiro no mundo, para você ver a capacidade americana, o quão distante está do resto do mundo. Então, ficou claro para os militares da Venezuela, no primeiro momento, eles ficaram todos chateados. Não, porque Maduro não pode tirar o nosso chefinho de estimação, não pode. Só que agora eles perceberam que, caramba, se esse cara quisesse, tinham tirado todo mundo, tinha levado tudo. Tinha acabado com o padrinho, tinha acabado com a Delcy, tinha acabado com a porcaria toda, não tinha sobrado ninguém. Eles fizeram só com o Maduro porque se contiveram. Se quisessem, tinham pego tudo. Então, ou seja, aí mudou a história. Não, vamos conversar, não tem jeito, tem que conversar, não tem alternativa. E é exatamente isso que o Trump quer. Ele quer, primeiro, ele tirou a figura emblemática que é o Maduro. Ah, mas o regime ainda está lá. É verdade, o regime ainda está lá, mas ele já não tem mais a figura emblemática. Muita gente está falando sobre a destruição do túmulo do Hugo Chávez e coisa e tal, mas como eu expliquei, isso é uma coisa simbólica, isso é uma coisa importante no final das contas, né? O que os Estados Unidos está fazendo é justamente acabar com esse caráter da atração da figura, né? A figura do Maduro, a figura do Hugo Chávez são muito fortes na Venezuela.
são naturalmente fortes nesses regimes. Em Cuba, a figura do Fidel Castro, aqui no Brasil, a figura do Lula. Você tirando essa figura, por mais que o regime continue lá, ele não tem a mesma força, porque ele não tem a mesma capacidade de mobilização popular, né? Além disso, como a gente falou no vídeo lá, as conexões da Delcy Rodrigues com o setor petrolífero venezuelano são muito importantes também. Como eu expliquei para vocês, o petróleo não é o objetivo principal do Trump nesse caso da Venezuela, né? Mas não deixa de ser uma coisa importante também, o Trump deixou claro no discurso dele, né? O foco principal do Trump, como a gente já explicou em outros vídeos, é que o Trump está prevendo uma grande briga com a China em 2027 e 2028. E o maior temor dele é que uma Venezuela aliada à China, ou qualquer país da América Latina alinhado à China, pode colocar ameaças aos Estados Unidos. Pode ter um míssil instalado na Venezuela, em Cuba, no Brasil, algum lugar aqui das Américas, que ameaçaria os Estados Unidos. Como eu falei para vocês, a tecnologia americana é muito mais capaz do que a chinesa, do que a Rússia. Isso não quer dizer que um míssil russo e chinês não possam causar mortes a americanos. Então é isso que os Estados Unidos querem evitar, né? A China tem mísseis que podem ser lançados lá da China para atingir os Estados Unidos, mas esses mísseis levam muito tempo. Um míssil lançado da Venezuela vai levar pouquíssimos minutos para chegar nos Estados Unidos, dificultando muito a derrubada desses mísseis. Então, um míssil lançado de Cuba... Não é à toa que houve a crise dos mísseis em Cuba, né? Na época da Guerra Fria, a União Soviética já podia lançar mísseis contra os Estados Unidos a hora que quisesse. Por que os mísseis em Cuba eram tão importantes ali? Porque justamente eram mísseis que chegariam rápido demais nos Estados Unidos e com isso não daria tempo da defesa antiaérea derrubar esses mísseis, né? Então, essa é a lógica por trás do Trump. O que o Trump quer são governos na América Latina pacíficos com ele, ligados aos Estados Unidos e que vão recusar contatos mais fortes com a China, com a Rússia, com o Irã, né? E, de fato, você quer ver uma coisa que aconteceu aqui no Brasil? Eu tenho repetido isso. Desde que acabou as tarifas, que teve a tal negociação entre o Lula e o Trump lá, né? Desde que teve a tal negociação, caiu a Magnitsky, caiu as tarifas, o Lula não falou mais nada de BRICS, não falou mais nada da China, não falou mais nada da Rússia. Não descarto que eles vão falar, mas no máximo vai ficar em falar. Fazer alguma coisa nesse sentido ele não vai mais. O Lula já sabe que essa porta está fechada. Esse é o ponto do Trump. E como eu falei para vocês, isso é um ponto muito importante para a gente. Porque isso garante que o Lula não vai conseguir roubar nas eleições de 2026. Não vai conseguir botar o dedão na balança lá em 2026, como colocou em 2022. E só isso já basta para a gente ganhar a eleição, né? Então, essa é a situação. Essa ligação da Delcy Rodrigues, a gente explicou ontem no vídeo lá do Mundo em Revolução, ela era realmente a melhor alternativa. As outras alternativas eram o Diosdado Cabello, que não tem chance, porque o Diosdado Cabello é ligado ao narcotráfico também. E o Padrinho, que é o chefe militar que já tinha traído os Estados Unidos em outra ocasião. Então a única alternativa era a Delcy Rodrigues, e aparentemente está dando certo. Eu acho que o Trump acertou nisso daí na Venezuela, tá? A Maria Corina Machado pode estar chateada nesse momento, mas em breve ela vai ter a oportunidade de voltar para a Venezuela, de realmente a política voltar ao padrão normal por lá. E é muito importante a gente observar isso, porque em algum momento isso vai acontecer aqui no Brasil também. A gente vai voltar para a normalidade democrática. Alexandre de Moraes já está marcado para ser descartado pelo sistema. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.